pergunto para vocês: vocês acordaram desanimado, cansado, sem objetivo na vida, logo de manhã, com tantas coisas ruins, né? A gente desanima. Mas nós iremos falar para todos hoje nessa manhã não desanimar, porque Deus nunca desanima de nós, tá? Deus está sempre nos socorrendo quando nós pensamos que não tem mais ninguém por nós. Então nós vamos ler um livro de Mark Finder. Nós vamos falar sobre isso. Vitória contra o medo, contra a preocupação, contra a ansiedade que assola o ser humano, assola todos. É difícil encontrar uma pessoa que nem toma calmante, não toma nada, porque é um bombardeio todo dia na televisão, é sobre guerra, sobre corrupção, prisão, perseguição, tudo que não presta, né? Então nós vamos entender um pouquinho mais. Eu vou primeiro contar uma historinha. Certa vez, alguém disse que o medo, a preocupação, a ansiedade são nossos maiores inimigos. Recentemente, ouvi uma antiga lenda fascinante. Conta-se que um camponês se dirigia a Constantinopla e foi parado por uma senhora idosa que lhe pediu carona. Ele a colocou ao seu lado e, enquanto seguiam viagem, reparou bem na expressão facial dela e, assustado, perguntou: "Quem é você?" A velhinha respondeu: "Eu sou a Dona Cólera." Assustado, o camponês mandou a mulher descer e ir embora, mas ela o convenceu a levá-lo junto, prometendo que não mataria mais do que 5 pessoas em Constantinopla, para onde ela queria ir. Como garantia da promessa, entregou-lhe um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la, e acrescentou: eu o encontrarei em 2 dias. Se quebrar minha promessa, você pode me apunhalar. Em Constantinopla, 120 pessoas morreram de cólera. Enraivecido, o homem que lhe dera carona para a cidade começou a procurá-la. Quando a encontrou, levantou o punhal que havia lhe dado para matá-la, e ela gritou: "Você prometeu que não mataria mais de 5 pessoas, mas matou 120. 120 morreram." Mas ela o deteve, dizendo: "Eu cumpri minha promessa. Só matei 5. Foi o medo que matou as outras." Não foi ela, foi o medo da doença. Esta lenda é uma parábola verdadeira de vida. As doenças podem matar milhares de pessoas, mas muitas morrem porque são avassaladoramente tomadas pelo medo. Quando encaramos o futuro com ansiedade, esperando o pior, em vez de guardar o melhor com expectativa, somos tomados por um sentimento paralisante que pode até dar infarto fulminante. Vocês sabiam disso? Desde nosso nascimento, o medo frequentemente lança sua sombra escura sobre nós. Ele oprime nossa mente, fragiliza nosso sistema imunológico. Quantas pessoas vivem doentes, né? Não sara do problema estomacal, de gripe, de tudo, do medo, o medo. O medo diminui nossa força de vontade e nos enfraquece na batalha contra o inimigo. O medo sufoca a alegria e destrói os sonhos. Trata-se de uma emoção intimamente relacionada à ansiedade, que tomou conta de todos, e preocupação. Quantas pessoas estão morrendo de ataque cardíaco? De repente, excesso de ansiedade e preocupação. Com frequência, sobrevém em decorrência de alguma ameaça, situação ou perigo aparentemente inevitável. Aprendemos com a Covid-19 que repentinamente se transformou numa das maiores pandemias mundial, né?
e matou milhares de pessoas no mundo todo. As pessoas passaram a temer que cada indivíduo com quem se encontrasse pudesse ser portadora do novo coronavírus. Esse dia mesmo eu li uma reportagem com uma mulher já estava há 4 anos presa no apartamento, mesmo depois que a doença passou, com medo de sair. O marido dela teve que chamar a polícia, para que o ex-marido, né? Para tirar ela de lá, porque ela estava com o filho lá. Nem na escola o menino estava indo. Ela surtou mesmo, tá? O medo paralisou ela. Qualquer tosse acendia o alerta de quem estava perto. Espirro, Nossa Senhora, fazia o coração acelerar. Muitos se perguntavam o tempo inteiro: será que peguei o vírus? E se eu tiver infectado? E minha sentença de morte? Foi feroz, mas nós sobrevivemos, gente. Muito da minha família, eu tenho muitos parentes que faleceram no coronavírus, ficaram internados no UTI, pessoas ficaram entubadas. Né? Aqui na minha casa, graças a Deus, ninguém ficou doente, mas a gente vivia com medo até de atender o telefone, porque era só notícia ruim, que não é fácil viver no mundo assim, né? Mas graças a Deus essa doença passou. Nós temos que agradecer a Deus que nós estamos vivos, nós sobrevivemos a uma pandemia. Então, isso aqui é para você ver, né, que Deus, ele é fiel. Ele é fiel, ele guarda a gente, né? A gente tem que buscar orar, como fazia quem? Como Daniel. Daniel, gente, orava 3 vezes ao dia. Ele vivia sendo ameaçado, né? E ele não abandonava a oração. A oração sempre foi de uma arma de defesa usada por Daniel na invisível guerra espiritual que ele vivia, mencionada em Daniel 6:10 e 9:3, bem como no texto em estudo, que exemplifica melhor a batalha da intercessão. Nós temos que viver em oração como uma sentinela. Descobrimos que as súplicas de Daniel foram ouvidas por Deus, desde o primeiro dia em que o profeta estabeleceu com sinceridade um propósito em seu coração e orou, né? Confiou. Então é isso que nós temos que fazer: orar e confiar e crer que Deus está trabalhando ao nosso favor, tá? Se a gente fizer isso, Deus vai nos proteger. Então nós vamos continuar na nossa oração de combate espiritual, tá? Vou dividir ela porque ela é muito comprida. Vocês colocam a mão no coração, gente, vamos pedir a intercessão dos anjos, de Deus, de tudo para nos ajudar, nos tirar esse medo do amanhã, o medo. Tem pessoas que têm medo de tudo, até de sair de casa. Então, para Deus, ele tem um pouquinho de razão, se falar a verdade. Porque você sai de casa, você não sabe se você vai ser estrupado, vai ser morto, vai ser atropelado. O mundo está difícil, mas se você confiar em Deus, Deus dá no livramento, tá? Então nós vamos pedir para Deus. Vamos orar e fazer igual Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia com muita fé. Depois nós vamos ler mais um pedacinho dele, tá? Então você fala seu nome, você fala eu, fulano de tal, eu vou falar o meu. Eu, Tereza, em nome de Jesus, eu quebro e desfaço todo e qualquer ligação com feitiçaria, macumba, magia negra, encantamento, palavras contrárias, palavras de maldição, tudo que foi enviado contra a minha vida, contra a minha família, até a 10ª geração. Eu quebro agora, eu desfaço, no nome de Jesus e no poder de Deus, que o Senhor nesse momento vai tirando todo o medo que nos assola, é o medo do desconhecido, daquilo que nós não vemos, mas a pessoa tem medo, que deixa a pessoa paralisada, que Deus tire esse medo, Senhor. Coloca, Senhor,
força para continuarmos a lutar todos os dias da nossa vida, mesmo no meio do caos, desse pântano que nós estamos atravessando, que o Senhor dê libertação para nós. Abençoe os nossos negócios, nosso serviço, coloca teu exército na porta do nosso estabelecimento comercial, coloca um exército de anjos, vai tirando todo espírito de maldição, de inveja, espírito mulambo, espírito de tranca-rua, tudo quanto que não presta, sai desse estabelecimento agora, sai dessa casa, toda nuvem negra, tudo que está oprimindo, espírito opressor, saia dessa casa, vai libertando essa família, vai tirando esse cansaço, é muito cansaço físico, cansaço nas costas, que a pessoa às vezes não consegue nem respirar de tanto cansaço, dor nas pernas, isso tudo é inveja, é coisas ruins que as pessoas mandam, que você fica carregada e não sabe como tirar. Que Deus nesse momento vai tirando, vai quebrando, vai libertando, vai dando saúde, vai visitando aqueles que estão na cama, aqueles que estão presos injustamente. Que o Senhor faça um grande mover nesse dia, Senhor. Derruba por terra todo império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Que a justiça divina se faça entre nós, Senhor. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, gente. E até amanhã, se Deus quiser. A batalha é grande, mas Deus é maior, tá? Ninguém é maior do que Deus. Coloque isso na cabeça, tá? Às vezes o medo que você sente é um medo paralisante que o inimigo quer pôr, porque sabe que você, se você perder o medo, você vai ser uma vencedora, tá? Então eles preferem deixar você oprimida para você não ser nada na vida, mas não toma posse disso, tá? Não toma posse. Ore, jejua e confie em Deus, que Deus é maior na sua vida. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Se vocês gostaram, se inscreva, deixe seu joinha, tá? E vamos evangelizar. Vamos fazer a nossa parte, né, gente? Que Deus faz a dele para nós. Obrigado.